Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, edição Convidados, o espaço aqui do podcast do Clube Empreendedor Brasil, dedicado a receber empreendedores de diversas áreas profissionais para dialogarem sobre mercado de trabalho, visão sobre mercado, o futuro, a temporalidade, o que a gente tem trazido hoje para a realidade moderna que a gente precisa refletir junto e como que estão se dando as áreas profissionais dentro do empreendedorismo. Hoje a minha convidada vai falar comigo e com você que está assistindo um tema muito pertinente e muito atual, que é uma reflexão sobre maternidade e carreira. É preciso escolher? Será que a gente tem que trazer essa dualidade do pensamento, uma coisa ou outra? A gente vive uma realidade de muitas mulheres que vivem dupla, tripla jornada, que precisam conciliar a maternidade com a carreira profissional. E um dos maiores dilemas e desafios enfrentados é como conciliar isso sem a sensação de culpa no final do dia. Que eu acredito que seja quase que impossível dentro da loucura que a gente vive hoje. Eu acho que até utópico achar que uma maternidade moderna não tem uma sensação de culpa no final do dia, porque temos todas as mesmas 24 horas. Será que temos mesmo? Então a gente vai trazer um pouco desse tema. Muitas mães se veem numa escolha de em que momento da vida eu me torno mãe. E será que essa escolha vai implicar ali em abdicar minha carreira, meu sucesso profissional? Então eu chamo ela, Fernanda Paiva. Seja muito bem-vinda ao podcast de hoje, Fernanda. Muito obrigada, Luana. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder falar sobre esse tema, porque uma coisa que eu gosto muito de brincar, né, com as minhas mentoradas é que a gente ainda não nasce do ovo, né? Então a gente precisa sempre falar a respeito de maternidade, de parentalidade, porque a gente vai continuar a humanidade evoluindo, a gente tendo filhos, né? E isso precisa ser orgânico na nossa vida. As pessoas trabalham, as pessoas têm carreiras, enfim, e a gente precisa tratar isso com mais leveza e com mais naturalidade. Fernanda, você é especialista em comportamento humano, com mais de 20 anos de experiência dentro da área de recursos humanos e tem uma trajetória aí de migração de carreira, que é um movimento que tem se colocado muito recorrente em muitas mulheres, essa transição de carreira profissional, essa escolha, e que você vem numa trajetória que é marcada por uma escuta ativa de mulheres que estão em um processo de reconstrução emocional, dessa questão, né, de maternar e ter uma carreira profissional. A pergunta que eu já te faço e é que vai nortear o nosso papo hoje, é preciso escolher? Não é preciso escolher, né? Mas a gente precisa entender quais são os nossos limites, porque a gente precisa exercitar uma coragem autêntica, sabe? E aí eu gosto de trazer sempre esse conceito de autenticidade, eu falo muito sobre ele, porque a autenticidade nos leva a gente a ficar em paz com aquilo que a gente escolheu e com quem a gente escolhe ser para o mundo. Perfeito. Então, a partir do momento que você entende que a maternidade é algo que faz parte da sua biografia, faz parte da sua jornada, isso é uma escolha. E toda escolha, ela implica em você escolher um caminho e você abdicar de outros, né? Então, quando a gente sente culpa, quando a gente fica com essa escolha sem estar 100% com os dois pés dentro dela. Porque aí a gente começa a querer se subdividir em diferentes papéis, colocar a nossa energia de forma fragmentada nesses papéis, e aí sim surge a culpa. Porque a gente não entende que a gente consegue não estar de forma simultânea, mas a gente precisa entender quais papéis vão estar em evidência na nossa vida, dependendo do nosso momento pessoal, né? Então, eu mesma, por exemplo, tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 1 aninho. Então, eu achei que a minha vida estava pouco animada, né? Então, a minha filha de 8 anos já estava levantando sozinha, indo buscar água sozinha na geladeira. Eu resolvi começar tudo de novo com a de 1 aninho. Então, eu sei bem o que significa isso. Você conciliar a carreira, você conciliar a maternidade, você conciliar diferentes idades, mas isso fez parte de uma escolha de entender que a maternidade fazia sentido para a minha biografia.
porque isso é muito importante para nós mulheres, né, Luana? Não necessariamente a maternidade é algo que faz parte da biografia de todo mundo. Isso... E está tudo bem. Exato, esse ponto, isso que você falou agora, é muito importante a gente bater numa tecla que as pessoas vêm tentando bater de uma forma contrária, que é fazer nós mulheres entendermos que maternar é biológico. Não. Quando, na verdade, maternidade é escolha. É uma escolha. E uma escolha que a gente precisa bancar essa escolha diante do que você disse agora sobre a autenticidade nas nossas escolhas, porque se subdividir em várias tarefas, acreditando que vai dar certo 100%, é uma falácia, não é mesmo, Fernanda? É uma falácia e a gente precisa ter muita clareza no momento dessa escolha. Então, um primeiro gentil lembrete que eu gosto de fazer para quem está assistindo a gente é: se você ainda não é mãe, reflita para o que te mobiliza a se tornar mãe. Por que você acredita que isso deveria fazer parte da sua jornada? É um desejo de verdade seu ou é um desejo que socialmente você inseriu na sua essência, inseriu na sua vida? Né? Então, é uma escolha tão potente, é uma escolha tão transformadora que ela não pode ser leviana. Então, você precisa sentar e racionalmente pensar se essa maternidade faz ou não sentido para a sua vida, para o seu estilo de vida. E isso não é egoísmo. Isso é clareza, isso é racionalidade no processo de escolha. E segurança, né, Fernanda? Exato. E aí, depois que você traz isso, né, você traz uma criança sob sua responsabilidade, não é uma escolha que tem como a gente voltar atrás. Então, se você ainda não é mãe, é muito importante que você tenha esse nível de clareza. Isso faz parte? E aí, se fizer parte, o que eu estou disposta a repensar a minha forma de ver o mundo, a repensar a minha rotina, as minhas escolhas, para incorporar, exato, esse papel na minha trajetória. Porque eu vou incorporar e ele vai mudar bastante coisa. Isso que você falou agora, Fernanda, é um outro ponto que é sobre a visão do... Será que eu quero realmente ser mãe ou esse papel foi imposto? Porque a gente sempre viveu uma sociedade em que as mulheres se tornaram mães. Poucas foram as mulheres da geração da minha avó, por exemplo, que não puderam ou não quiseram, melhor dizendo, maternar. A gente passa por uma mudança social em que a gente vê hoje uma realidade em que muitas mulheres optam pela carreira profissional à maternidade. Isso é uma escolha que você vai bancar uma consequência. Isso. Certo? Então, tem muitas mulheres que se arrependem de terem focado tanto na carreira e não se tornado mães. Outras vivem tranquilamente porque bancaram sua escolha e falaram, não, essa foi uma escolha racional, pensada, estruturada e realmente é isso que eu quero para minha vida, eu não quis ser mãe. Um ponto que você falou, Fernanda, é sobre essa questão das prioridades, né? Sobre você entender que maternar também requer abdicações de prioridades que, enquanto não mãe, você tem uma vida, querendo ou não, mais livre para fazer certas escolhas. Quando você é mãe, você tem uma criança que depende full time da sua atenção, do seu amparo, do acolhimento. Hoje, qual o cenário dessa mulher moderna que você enxerga enquanto lidar diretamente com essas questões, que é da mãe e da carreira profissional? Onde ela está nesse momento? Assim, qual é, acho que um comportamento que você diria que é um denominador comum entre elas e que você acredita que persista isso por mais um tempo, assim, na geração atual? Olha, Luana, o que tem mais chegado para mim na mentoria de carreira é o dilema do controle. Então, essa culpa, ela vem dessa necessidade que eu tenho de controlar. E aí é muito importante a gente pensar da onde que vem essa necessidade. Vem de um desejo meu de ser uma pessoa perfeita? E aí eu gosto sempre de trazer a fala de que mães perfeitas não são reais. Então, quando você cai naquela casca de banana, de ir para as redes sociais e ver aquelas fotos que estão ali, aquelas fotos são uma captura de um instante específico, de um storytelling que está sendo contado. Um recorte, né, É um Fernanda? recorte da realidade. Eu não estou nem falando que não é a realidade, eu estou falando que é um recorte
da realidade. Mas ainda assim, aquela mãe que está aparecendo ali para você, maravilhosa naquele recorte da realidade, ela passa por dilemas ao longo do dia dela, da semana, do mês, onde ela está nesses altos e baixos. E aí, voltando para a questão do controle, tem esse controle associado ao perfeccionismo, tem esse controle dessa falta de segurança, né? Então, muitas vezes essa mulher, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Seja uma rede de apoio formal, né, onde ela faz o uso ali talvez de uma creche, de uma escola, de uma profissional que vai ficar com essa criança enquanto ela se dedica à jornada dela de trabalho, e não tem demérito nenhum em você fazer uso de uma rede de apoio formal. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas, porque elas se sentem muito na culpa com relação a isso. E a gente também tem a rede de apoio informal, né, que são os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que fazem parte ali da nossa rotina e nos amparam nesses momentos em que a gente tem necessidade. Então, esse é o segundo dilema do controle, né? Eu querer estar presente, eu querer ter tudo sobre a minha gestão. Dar conta de tudo, Dar né? conta de tudo. E aí, quando eu coloco essa necessidade do dar conta de tudo, eu começo a não exercitar comigo mesma uma gentileza. Porque quem é que dá conta de tudo? E que dar conta de tudo é esse? Exato. Né? Porque se eu acho que eu vou ter uma energia infinita para estar em todos os lugares, exercendo todos os papéis com perfeição, na verdade eu estou levando os meus níveis de estresse ao pico. Eu estou aumentando o meu nível de cortisol, eu estou trazendo para mim uma bomba relógio. E isso não é realista, principalmente isso não é sustentável. Perfeito, então, a longo prazo, né, Isso. Fernanda? E aí, quando você me pergunta dos dilemas da mulher moderna, um fio condutor, sabe, Luana, que eu observo em muitos casos, e aí cada um usando um óculos e com uma faceta específica, é essa questão do controle. Essa necessidade de controlar meio que une todas elas, sabe? Uma coisa que eu queria até te perguntar, e é uma visão pessoal, Luana, aqui falando. O que eu sinto, essa questão da pressão de dar conta, é que a gente sempre viu nossas avós e mães, enfim, eu via muito a minha mãe nesse sentido, nem tanto a minha mãe, porque minha mãe trabalhava também fora, mas as outras gerações, minha mãe viu a minha avó viu a minha bisa, minha tataravó, e por aí foi, que era um movimento de que você só enxergava a sua mãe como mãe. Então, você sentia que a sua mãe dava conta de tudo. Então, você tenta repetir esse padrão de mulher guerreira e mulher maravilha, só que você vive em um outro momento. Você vive em outro recorte histórico. Um outro recorte histórico, assim, com um gap aí que teve de um avanço, assim, absurdo, né? E aí, o que eu, né, pessoalmente penso, queria muito sua opinião em relação a isso. A gente tem um arquétipo de mulher super guerreira que dá conta de tudo, só que você não leva em conta o recorte que você está vivendo hoje, o momento de vida que você está vivendo hoje, que você é uma mulher que vai tentar ganhar o seu pão todo santo dia e maternar ao mesmo tempo. Como você não leva isso em consideração, você tenta repetir esse padrão. Performance acaba que é um desejo de querer ser, só que na verdade você sempre viu aquela mãe como mãe e tão pouco como mulher. Só que hoje a gente não quer se esquecer. E eu acho que eu queria muito que você pontuasse sobre isso, que é uma busca da mulher se reconhecer como mulher, mãe, profissional. Mas antes de tudo isso, mulher. Como é que você vê esse movimento de não se perder de si diante de uma carreira e diante da maternidade? Bom, vamos lá. Eu faço uma palestra, inclusive, que fala sobre a síndrome da Mulher Maravilha. E a primeira desconstrução que eu faço, assim, como se fosse a primeira tela, a primeira quebra de paradigma a Mulher Maravilha, ela é muito linda, muito maravilhosa, mas ela é um mito. Né? E como todo mito, como todo personagem, ela vem com essa roupagem. Você me trouxe essa questão
de que essa mulher ela vivia num outro tempo histórico, e eu consigo falar até da minha própria experiência, né? Eu sou filha de uma mãe solo, a minha mãe ela é nordestina, ela é extremamente guerreira, ela é enfermeira, trabalhava em 3 hospitais ao mesmo tempo, e eu, como uma criança, toda criança é autocentrada, ela acha que o mundo está em torno do umbigo dela, né? Eu vi aquela mãe grandiosa, aquela mãe enorme. Eu brinco que a minha mãe era quase do tamanho do Cristo Redentor, sabe? Grandiosíssima. E hoje, com a sanidade, com o pé no chão, né, de ser uma pessoa da safra da década de 80, né, eu não falo a minha idade, eu digo a safra do vinho a qual eu pertenci. Perfeito. É uma pessoa da década de 80, eu olho para essa mãe e eu começo a colocar essa mãe num lugar humanizado, né? Quem era a minha mãe? A minha mãe era uma pessoa que chegava do plantão, do hospital, às 3 horas da manhã e ia descascar legume, porque no dia seguinte ela precisava garantir de que a gente tivesse uma alimentação bacana. Então, a minha mãe, ela era esse mito da Mulher Maravilha, essa pessoa grandiosa, mas hoje, na fase adulta, eu olho para ela e vejo que ela não era uma Mulher Maravilha, ela era uma mulher cansada. Ela era uma mulher que não tinha uma rede de apoio, ela era uma mulher que não tinha recursos e ela foi uma mulher ensinada a não pedir ajuda. Porque ela entendia que, ao pedir ajuda, ela estava sendo fraca e ela não estava dando conta da maternidade, da carreira e da casa. E aí, quando eu trago isso para o momento presente, quando eu atendo as mulheres, quando que eu comecei a atender essas mulheres? Principalmente no período lá da pandemia. Quando teve o lockdown, né, e todo mundo veio para dentro das casas e a gente perdeu a possibilidade de convivência e de se relacionar, e nós, seres humanos, somos seres sociais, né, a gente precisa dessa convivência. Eu comecei a receber diversas mães, mulheres desesperadas. Fernanda, o que eu faço com meu filho? A gente está em homeschooling. Ou eu tenho uma criança super pequena que nem para a escola vai. O que eu faço aqui? E aí a gente começou a entender o que era possível dentro daquela realidade. Felizmente esse cenário passou, hoje em dia a gente está bem, mas muito do que eu aprendi naquele período, atendendo aquelas mulheres naquele cenário tão drástico, eu trago para ainda hoje, e hoje me inspira a falar sobre essa questão dessa Mulher Maravilha. Elas precisaram compreender aonde elas aceitavam, né? Tirar, eu brinco assim, você precisa tirar 10 na prova em tudo? Será que é aceitável você tirar um 8,5, um 7, eventualmente um 5? Né? Então, quando aí eu volto para a questão do controle, sabe, Luana? Assim, que é o dilema persistente em todos esses cenários que você vem apresentando. Isso. É uma questão presente em todas essas repartições da pizza, essa sensação de ter que dar conta e ter que dar o 100% em cada partezinha. Em cada uma das partezinhas, né? Então, o que eu trabalho com essas mulheres é presença. Se você estiver, de fato esteja. Perfeito. Né? E aí a gente começa a fazer pílulas de mudança. O que eu quero dizer com isso? Se você está, nesse momento, exercendo o seu papel de mãe, de fato esteja, de fato deixa lá o seu celular de lado, de fato esteja focado olho no olho lá com a sua criança, de fato esteja ali disponível para brincar, para rir, para estar junto, porque é muito mais sobre presença de qualidade do que sobre quantidade de horas que você está ali disponível com aquela criança. Porque lembra da criança autocentrada? Eu, Fernanda, a Fernandinha, né, que via aquela mãe gigantesca, a minha mãe se sacrificava super, mas eu tenho memórias sensacionais dela. Exatamente. Então, a criança, ela te vê de uma forma diferente. E esse é o maior medo, né, Fernanda, das mães. Eu acho que é isso que você falou. Se faça presente para não carregar esse peso da culpa quando você não estiver lá. Porque quando você se faz 100% presente nos momentos em que você está, são aquelas recordações que vão ficar pertinentes na memória da criança. E é esse o medo, né? Que tipo de mãe eu tô sendo? Como é que meu filho tá me vendo? Será que ele vai lembrar desses momentos? Como é que eu me faço presente também? E aí, algo que você disse, que é sobre essa visão que você tinha da sua mãe como Mulher Maravilha, é uma visão que muitas de nós temos. E que bom! Mas
como é que a gente também vê um olhar mais humanizado para a mulher por trás da maternidade, né? E eu acho que é um pouco desse resgate que alguns movimentos como você vem fazendo, que é uma rede de apoio para essas mulheres se verem mulheres antes de mães, antes de uma profissional, independente da área, porque é difícil, né, esse resgate da identidade antes da maternidade. E eu gosto muito de trazer aqui que eu tenho pavor dessa positividade tóxica que diz que basta você querer que você vai conseguir. Sabe? Trabalha enquanto eles dormem. Nossa, eu quero... Eu fico assim, chega com urticária quando eu escuto esse tipo de coisa. Porque cada uma de nós vive uma realidade muito particular e eu sei que a gente tem níveis diferentes de condição de contar com redes de apoio. Então, a primeira reflexão que eu faço é o que é possível. O que é possível hoje para a sua realidade, né? Se eu tenho uma necessidade de fazer uma mudança faraônica na minha vida, será que eu posso começar com micro-hábitos? Né? Então, por exemplo, eu agora sou empreendedora, fiz uma transição de carreira, sou CEO da minha empresa, esse nome maravilhoso que a gente dá, né? Ser CEO da empresa. E é claro que eu estou acumulando papéis que antes eu não vivia, quando a minha realidade era uma realidade de CLT. E aí, qual é a minha casca de banana atual? Eu criar uma culpa que nem existia antes, porque eu estou numa fase específica da minha vida em que eu escolhi fazer esse processo de transição de carreira. Então, todas as vezes que eu consigo me apaziguar com as minhas escolhas, me rememorar da minha autenticidade, eu fiz essa escolha por quê? Porque ela fazia sentido com o que eu quero para minha carreira, com o que eu quero para minha relação com a minha família, com o que eu quero construir com as minhas filhas. E aí eu preciso sempre rememorar isso. Resgatar essa memória, né, de, não, eu fiz essa escolha por conta disso. E isso é um exercício diário, né, Fernanda? Isso é um exercício diário, porque é muito fácil você comprar a história que socialmente querem te contar, né? De que você precisa acordar e daí você vai tomar aquele café da manhã com um suco de frutas e frios variados, depois você vai para academia e depois você vai sentar e vai ser atualizado as notícias do dia, vai fazer várias reuniões com os seus prospects. Lindo, né? Mas a realidade do empreendedor é um pouquinho diferente do que isso. Muito diferente. Muito diferente do que isso. Uma utopia, né? É uma utopia. E aí, quando eu compro essa utopia e tento encaixar para que ela vire uma realidade, eu gero para mim um processo de frustração. E é aí que essa mulher empreendedora, mãe, com diversos outros papéis, se frustra. Você falou o ponto dessa tentativa de controle muito grande, né, no começo do podcast, que é realmente isso. Se você não resgatar um pensamento sobre memorar, né, o que você escolheu para você e bancar essa escolha, entender o que combina com a sua rotina, porque a gente fica muito nesse quadro comparativo da rotina do outro e aí acha que aquilo é a perfeição e aí você acha que aquilo é o seu objetivo. E aí você mira naquilo. E quando você não consegue alcançar, vem o sentimento de frustração, porque você sente que você não está dando conta de tudo do jeito que o outro parece dar conta. E aí uma pergunta que eu te faço, Fernanda, dentro desse dilema da mulher moderna, que é a tentativa de controle, um outro ponto que você falou também sobre a alta performance em tudo, de você conseguir entregar 100% de si para tudo que demanda de você durante o dia e você fazer esse exercício com essas mulheres de pensar, será que eu preciso de fato? Hoje, trazendo um pouco também para esse olhar da nova geração, da minha geração, que hoje está com 20 e poucos anos, mas em algum momento vai estar com 30, 35, o relógio biológico vai bater. E algo que é muito interessante, que eu vejo um movimento, pelo menos da minha bolha, né? Eu tenho que trazer esse recorte da minha bolha. Que é sobre que tipo de maternidade eu quero ter. Antes, na geração da minha mãe, eu vou ser mãe e acabou. Hoje, eu sinto que existe uma discussão do... Tudo bem, eu acho que eu vou ser mãe em algum momento, é um desejo lá, mas que tipo de maternidade eu vou querer? Como vai ser o meu maternar? E isso inclui pensar sobre uma carreira.
pensar sobre você, como você está construindo a sua carreira hoje, pensando em um maternar futuro, né? Como que você vê essa questão das novas gerações, vou até usar um termo aqui, um pouco traumatizadas com a forma de maternar hoje, como é que elas veem a loucura que são as mães tentando dar conta de tudo, e ter um pouco de medo de maternar e ter um pouco até de trauma pela história dos outros. Como é que você vê esse movimento hoje, Fernanda? Eu acho que muito do que eu recomendaria para as novas gerações é entender que, além de planejar a carreira, a gente também precisa planejar a nossa vida. Perfeito. A nossa vida, ela precisa de um projeto, né? A gente precisa entender o que a gente idealiza. E é claro que não vai ser um projeto restritivo, porque a vida ela vai acontecendo enquanto a gente faz planos. Exato. Mas muitas vezes a gente para planejar a compra de um apartamento, para planejar uma viagem, para planejar N mil coisas, adquirir bens materiais, mas a gente não para pensar que a maternidade é um projeto de vida. E assim como todo projeto, ele precisa ter estrutura, né? O que isso vai representar na minha vida? Como eu entendo a maternidade? Qual é a maternidade que eu tive? Qual é a maternidade que eu quero exercer? Exatamente. O que da maternidade que eu tive faz sentido para o meu momento histórico, social, enfim? E o que daquela maternidade não me serve mais? Então, o primeiro passo, eu diria, é um passo de autoconhecimento. Você não consegue cuidar de uma criança se você não se cuida, primeiramente, né? Então, quem você é, quais são seus valores pessoais, suas crenças, suas ambições, sua visão de mundo, porque tudo isso vai influenciar na forma como você vai estruturar o seu projeto de vida. E aí outras 1000 perguntas vão vir a reboque, né? Então, que tipo de vida eu quero ter financeiramente, por exemplo, né? Então, eu preciso me estruturar para essa vida financeiramente. Quantos filhos eu desejo ter? Eu desejo ter 1 filho, eu desejo ter 2 filhos. Em que idade seria compatível essa gravidez chegar na minha vida, né? E aí eu começo a me organizar e começo a enxergar essa vida como um projeto. O que a Fernanda não está dizendo? Que você vai se amparar nesse projeto e que se alguma coisa sair fora do que você idealizou, o mundo vai ruir em Deu caos. Tudo errado, né? Não, Exato, mas você conceito, vai ter um fio condutor que vai ajudar você a tomar decisões de uma forma mais consciente. E aí isso vai diminuindo esses traumas, diminuindo essa percepção de que eu preciso ser perfeita, diminuindo que essa maternidade vai chegar no momento em que as coisas vão fugir do meu controle, porque vai. O puerpério, eu costumo falar que ele não é um morango, né? Você vai viver esse puerpério, ele vai trazer uma montanha russa de emoções e sentimentos e desconstruções. Então, o quanto você se preparar para esse projeto como um projeto de vida, mais seguro você vai se sentir, mais segura você vai se sentir. Isso que você falou sobre tornar a maternidade um projeto de vida, assim como você olha para a sua carreira, é um ponto que eu, particularmente, eu busco isso na minha cabeça quando eu comparo com a maternidade que minha mãe teve. A minha mãe, por exemplo, foi recém-casada há 1 ano, veio a Luana, então foi uma surpresa para ela, não se planejou para aquilo. Diferente, obviamente, com as condições de um pai super presente, que é o meu pai, com a rede de apoio, que é a família, né? A escola, enfim, conseguiu dar conta para formar a pessoa que eu sou hoje. Mas, obviamente, a gente olha esse exercício de olhar coisas boas, coisas ruins e coisas que eu quero fazer diferente porque eu sou uma pessoa diferente. Essa escolha de como maternar, né, uma coisa que você falou sobre o preparo, né? Se preparar, mesmo que minimamente, porque pode vir uma gravidez surpresa, a gente vive uma realidade. E tá tudo bem, acontece. Tudo bem. Mas se você puder, de fato, ter um autoconhecimento ali para planejar como um projeto de vida, talvez seja o caminho para você conseguir bancar melhor essa escolha de uma forma mais segura, não perfeita,
mas mais segura, né, Fernanda? Sim. Inclusive, tem uma mentorada minha que ela tem uma idade relativamente próxima à sua e que o principal dilema dela é esse, né? Ela é uma pessoa extremamente analítica e aí ela falou assim pra mim, Fernanda, eu quero planejar toda a minha vida. Eu sou assim. Eu quero planejar o mês e o ano em que eu vou me casar, Gente, eu vou encontrar um parceiro, e daí X tempo depois eu vou engravidar, e aí X tempo depois eu vou me mudar para um outro apartamento maior, e ela tava, e aí eu brinquei com ela, falei assim, nossa, você já inclusive planejou até, de repente, como é que vai ser seu funeral, né? De tanto necessidade... Ah, eu volto pro controle. De tanta necessidade de controle que você tem. Lindo, muito bacana. Teoria, a gente né? pode pensar dessa forma, a gente pode começar a trabalhar hipóteses, mas pensando que serão hipóteses. Perfeito. A gente tem algumas coisas tangíveis que a gente tem que se preocupar, sem sombra de dúvida, né? Se você opta por maternidade fazer parte da sua biografia, o aspecto financeiro é algo que você tem que colocar em conta. Exatamente. Porque uma criança, ela representa uma quantidade de despesas maiores do que uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que mora num formato de casal. Né? Então, isso é algo tangível que as pessoas deveriam se organizar para, né? Eu recomendo, inclusive. Né? Mas existem outros aspectos que não são tangíveis. Você pode ter hipóteses, você pode vislumbrar, mas esse controle, que é o que eu falo com essa minha mentorada, não tem como fazer. Isso é uma coisa que eu preciso levar para a terapia, que é o controle. Isso que você falou, acho que a sua mentorada é a Luana. Porque baseada em fatos reais. Totalmente. Acho que eu sou o exemplo dela. Se ela estiver assistindo isso, eu te entendo perfeitamente. Acho que a única coisa que eu não tenho, que eu não controlo é assim, casamento. Porque hoje eu tenho parceiro, mas daqui a um tempo a gente não tem como saber mensurar assim, uma relação. Acho que é a única coisa que eu não planejo. Agora, gravidez, por exemplo, eu penso, cara, dos 30 aos 40, reposição hormonal, eu já começo a calcular isso na minha cabeça. Só que isso, sendo bem sincera, é horrível, porque no final das contas você não tem controle das coisas. Não. É uma falsa sensação de controle. Aí quando vem um balde de água fria, no sentido de, olha, vão ter algumas áreas aqui que vão fugir do seu controle e você vai achar que você tem, mas você não tem. Aí você leva aí frustra. Aí você fala, caraca, eu achei que tava tudo aqui na minha mão e não tá. Né? E aí eu acho que nesse ponto da maternidade que você falou, que é você tentar colocar tudo embaixo das suas asas e relacionamento, né? Se você for casada, enfim, ainda tem isso. Porque o planejamento também envolve, eu acho que hoje em dia, por traumas das escolhas dos outros, né? As histórias dos outros ensinam muito pra gente, positivamente e negativamente. Mas o que eu sinto é que hoje, algumas mulheres da minha geração, pelo menos da minha bolha, pensam muito assim, cara, que pai que eu quero pro meu filho? Ou, enfim, uma relação... né, de duas pessoas do mesmo sexo, que mãe, ou que, enfim, que parceiro ou parceira eu quero pro meu filho, como pai ou mãe do meu filho, assim. E é um questionamento que antes não se tinha. Não. Porque, inclusive, esse parceiro, em muitas famílias brasileiras, ele nem existe, né? Exatamente. Na minha casa, por exemplo, ele não existiu. Exatamente. Né? Eu lembro que os meus pais se separaram, minha mãe é divorciada, os meus pais se separaram, eu ainda era relativamente criança, eu e a minha irmã. Mas mesmo quando meu pai estava em casa, e eu tenho muita tranquilidade, né? Porque hoje em dia essa nossa relação tá apaziguada, mas é a memória que eu tenho, né? Eu lembro da minha mãe chegar desse processo de trabalho e não havia preocupação do meu pai de lavar uma louça, de fritar um ovo, de botar uma roupa dentro da máquina, quiçá sentar comigo para saber se eu tinha ou se eu não tinha dever de casa para fazer. Então, esse homem, né, esse parceiro, essa pessoa que dividia essa parentalidade, era uma pessoa que, muitas vezes, por mais que ela existisse na relação, ela ainda assim era ausente. Né? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. Se a maternidade faz parte do seu projeto de vida, você precisa entender que esse é um projeto de vida que você divide com alguém. Exato. E qual é a visão desse alguém a respeito desse tema?
Porque essa maternidade, ela pode chegar por muitas vias, né? Eu mesma tenho mentoradas minhas que fizeram fertilização in vitro por uma questão de fertilidade, outras que seguiram pelo caminho da adoção, outras que vivem, né, relacionamentos homoafetivos. Então, isso hoje tem diversos tipos de recorte e ainda bem que a gente evoluiu socialmente para conseguir trazer à luz todas essas formas de você viver a maternidade e a parentalidade. Mas ainda é necessário a conversa primordial. Eu quero ser mãe? Como que você enxerga esse assunto? Porque pode ser que o seu parceiro ou sua parceira não entenda que isso faz parte do projeto de vida. E aí, quando tem esse descasamento de jornadas, esse descasamento desse projeto de vida, a gente tem um problema. Porque eu não posso me dar conta disso depois que essa criança já existe na relação. Que aí pode vir o arrependimento de uma escolha que você tem que bancar agora, né? E é uma conversa difícil, mas é uma conversa necessária no início de um relacionamento. Principalmente da fase dos 20 aos 30 anos, que se você, né, tenta construir uma relação a longo prazo, uma hora o relógio biológico vai bater para a mulher. E você vê a quantidade de mulheres hoje que, com 23 eu não pensava em ter filho, com 28 eu já penso, meu marido não quer, a gente não conversou sobre isso no início da relação, eu o amo, mas e aí? Eu quero ser mãe, é um projeto de vida hoje para mim. E aí há esse descasamento de planos. Uma pergunta que eu te faço, Fernanda, é que você falou sobre isso, né? A importância de você trocar com seu parceiro ou parceira esse projeto de vida que é a maternidade, que para você, às vezes pro homem, ele quer muito ser pai, mas a mulher não. Tem uma reflexão hoje que eu percebo um movimento na internet, muito por psicólogas, inclusive, até mulheres que trabalham com a mesma via de atuação como a sua, Fernanda, que é sobre, principalmente do homem, né? Porque hoje em dia a gente vê que muitas mães são solo. Que é sobre esse homem que ele quer ser pai ou ele quer ter um filho, né? Queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes você vai ficar com um parceiro que ele quer ter muito filho, mas ele sabe o que é ser pai, ele se planeja para ser um pai, um adulto funcional. Queria a sua visão sobre isso. O problema disso é a idealização da criança. A criança, ela vai ter aqueles momentos fofos e maravilhosos. Então, por exemplo, um pouco antes de eu vir para cá, a minha filha de 1 aninho deu os primeiros passos dela. Ai, que legal. Parabéns, inclusive. Obrigada. Isso é incrível. Mágico, né? Mágico, maravilhoso. Mas isso é um recorte. Lembra da coisa do recorte que a gente estava falando? No dia a dia, a gente tem privação de sono, a gente tem a mais velha precisando fazer dever de casa, a gente tem que levar para o pediatra, a gente tem que levar para a festinha do coleguinha, a gente tem que se deparar com o inverno chegando, e é impressionante como o inverno chega e a roupa das crianças fica pequena. Eu não sei que mágica é essa que acontece. Deve ser alguma coisa do comércio, né? Que eles vão nas residências e as roupas ficam pequenas. O que eu estou dizendo com isso tudo, né? Quando eu olho para esse parceiro, essa parceira que romantiza essa criança, romantiza a rotina com essa criança, essa romantização, ela esquece dos momentos que são momentos difíceis. Exato. Que não são tão mágicos quanto dar os primeiros passinhos, porque não tem nada de mágico em você ficar numa madrugada, num pronto de socorro, fazendo nebulização com uma criança com dificuldade de respirar. E no dia seguinte, ter que ir para a reunião e ter que atender cliente, ter que responder telefonema, porque isso é a vida acontecendo como ela é. Então, é muito importante, nesse projeto de vida, você trazer essa conversa para uma conversa bem pé no chão, bem realista, né? Inclusive, se você tiver a oportunidade de se aproximar, conversando com pessoas que já têm filhos, para você ouvir o que significa isso, para você conseguir separar se você está romantizando essa relação ou se você está querendo trazer essa relação para a sua vida com os momentos de maravilhosidade e com os momentos que serão difíceis, né? Exato. Então, quando a gente olha para esse parceiro, né, que quer ter um filho, mas talvez não queira exercitar essa parentalidade com as responsabilidades ali do dia a dia,
Isso fala também de uma infantilização dessa pessoa, né? Porque quando eu atendo pessoas que trabalham principalmente com um pouco durona, porque eu falo o seguinte: adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Né? Então, quando você é um adulto funcional, você faz aquilo que precisa ser feito. Então, você abre mão dessa romantização da realidade. Você entende que, ao trazer isso para a sua vida, você traz com os momentos sensacionais e maravilhosos e mágicos, mas você também traz com os momentos que vão te demandar responsabilidade, cansaço, abrir mão de algumas coisas que você queria muito. Exato. Porque isso é você ser adulto, né? Você assumir a autenticidade das suas escolhas, assumir aquilo que você quis trazer para a sua vida. E isso que você fala sobre essa infantilização e romantização da tanto a maternidade quanto, né, a parentalidade, mas a paternidade de fato, né, existe algumas escolhas, né, por parceiros e parceiras, e que a gente trazendo esse olhar mais para a maternidade nesse podcast, nesse ponto, é que muitas mulheres perdem identidade dentro desse processo de maternidade, porque muitas vezes a rede de apoio, que é o parceiro que também é pai, não exerce a paternidade da forma que deveria. Então, acaba que não é uma ajuda, que se vê como ajuda, mas é só o paternar, né? A gente ainda está mudando esse conceito de, ele é o pai, ele ajuda. Não, ele é pai, ele é pai. Ele faz o que é preciso ser feito, né? Ele é um adulto funcional. Ele é um adulto funcional. Então, essa responsabilidade do pai para com a mãe, da mãe para com o filho ali, junto com a ajuda paterna, né? Com a presença paterna, muitas vezes ela vive numa dinâmica de só se ver como mãe, né? Ela perde o olhar para ela como mulher. E dentro da relação a dois, né? Porque antes do filho tem o casal. E é importante a instituição casal também se realimentar e ressignificar essa relação, porque não tem jeito, pode acabar, o relacionamento pode vir a acabar porque essa relação também não foi mais realimentada. E aí um ponto que eu quero falar com você, Fernanda, é que você é criadora de 2 metodologias, que é o protocolo Mulheridades e o método Materna. Isso. Né, que desenvolvem a questão socioemocional e liderança de mulheres e mães. Nesse ponto do resgate da identidade, de muitas delas que que falam, cara, eu quero me tornar um líder dentro de uma empresa, poxa, já estou há tanto tempo, me tornei mãe, também desenvolvi soft skills sendo mães que são super, ou até mais, inclusive, colocadas em prática dentro da empresa e podem alimentar ali uma dinâmica, né, do dia a dia corporativo que pode fazer crescer a empresa. Eu tenho muito a agregar valor, principalmente depois que eu fui mãe, né, esse pensamento. Como que você vê esse resgate da identidade dentro dessa dinâmica também de muitos relacionamentos que ela sente que perdeu esse olhar para ela como mulher antes de ser mãe? Como é que você trabalha isso nesse desenvolvimento socioemocional dessas mulheres feridas de alguma forma? Sim. O meu método Materna, ele começa exatamente por isso, né? Pelo processo de autoconhecimento. Porque é muito importante a gente ter clareza de que nós éramos uma pessoa antes da maternidade, nós somos uma pessoa depois da maternidade. Inclusive, muito se fala a respeito da gestação e da amamentação, mas não se fala a respeito do período do puerpério, que é justamente um período em que você se depara com essa nova pessoa que surge a partir desse movimento. E aí, quando a gente começa pelo autoconhecimento, a gente começa por esse resgate e esse mergulho profundo de quem a gente é, o que a gente passa a valorizar, que escolhas passam a fazer sentido, porque tudo isso vai ajudar você a se ancorar nesse processo de travessia, de se enxergar uma mulher para além da mãe. Né? Você se olhar no espelho e conseguir entender que identidade é essa que te forma. E a partir desse movimento, quando a gente consegue conduzir esse autoconhecimento, e isso é óbvio que não vem em uma sessão, isso demanda um mergulho e cada uma vai ter um percurso específico, a gente consegue entender, ok, tá, agora que eu sei quem eu sou, quais escolhas são coerentes com esse meu papel? Quais competências que eu tenho que vão ancorar essas escolhas, vão fazer com que eu me sustente aqui, em que eu não saia uma mulher ferida do outro lado.
Porque tudo passa, Luana, por você ter escolhas conscientes, por você saber estabelecer limites e por você aprender a dizer não. Infelizmente, nós mulheres, né, nós fomos muito ensinadas de que era feio dizer não. Era feio de estabelecer limites. Se a gente não fosse boazinha, se a gente não fosse agradável, gentil, numa voz suave e delicada, a gente seria vista como agressiva, Exato. ou a gente seria vista como uma pessoa arrogante. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, você ter aquele líder, aquele homem assertivo que se impõe, que tem a voz de ponto final, ele é admirado. Exato. Quando você tem uma mulher que se coloca da mesma forma, ela vai ser entendida como agressiva, como histérica, como descompensada. Aquela frase, né, muito comum do tipo, ih, tá de TPM, Exato. vem daí. Né? Então, se você não está muito ancorada na sua identidade, em quem você é, que escolhas que você fez, quais são os seus limites inegociáveis e aonde você vai dizer não, você vai ter dificuldade. Porque Perfeito. quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para mim. Se renuncia a alguma coisa quando você dá muito não a si mesmo, você está dando muito sim ao outro e isso vai desbalancear em algum momento. E é aí que você começa a perceber de que você está desequilibrada nessa balança. E aí você está desequilibrada nos diferentes papéis. Você está desequilibrada porque você começa a ficar ferida, porque você não consegue ter paz com as suas escolhas profissionais. Você começa a ficar ferida porque você não consegue ter paz com as suas escolhas de relacionamento amoroso. E é claro que a maternidade, ela mexe nesse processo desse relacionamento amoroso. Com certeza. Não vai ser a mesma coisa que era antes. Até vai existir um período em que você vai precisar entender que dinâmica é essa desse casal que vai se dar aqui. Exato. Mas tudo passa, né, pelo diálogo por você. Essa é uma escolha, esses são os nossos limites, essa é a minha escolha consciente, eu digo não para isso, eu digo sim para aquilo, e aí você começa a ter mais determinância em cima do seu projeto de vida. Né? Perfeito. Fernanda, você falou agora sobre essa questão de você, voltando, né, muito nessa questão das escolhas, de você fazer escolhas conscientes, e essa mulher no pós-gravidez, no sentido do puerpério, que hoje tem sido falado com muito mais frequência, principalmente nas redes sociais, que são os movimentos de mulheres que falaram, olha, tem um lado da maternidade que não se falava, vamos falar sobre isso, vamos trazer um olhar sobre isso. Tem uma sombra aqui. Tem uma sombra. Tem um lugar que é intocável, é um tabu falar sobre os problemas mesmo. E aí tem um movimento, acho que de uma atriz que acho que é a Tayala Ayala, se eu não me engano, ela fez um movimento de um podcast, 1001 Tretas, né? Com uma amiga, e elas reúnem mulheres para falar sobre maternidade. E é muito legal assistir, porque são assuntos que você toma até um susto às vezes quando você vai ouvir e fala, nossa, eu nunca ouvi isso. E realmente, sempre aconteceu sobre o olhar, mas tem uma película, né, à frente disso. Como que você vê esse movimento que você faz, e você vê muito nas redes sociais hoje, das mulheres procurarem redes de apoio para dialogar sobre a maternidade? Ter essa troca da minha experiência para com a sua, pedir conselhos, entender o que pode acontecer, o que pode não acontecer, qual o caminho, procurar uma mentoria antes de maternar, para entender se a maternidade chegar agora, em que momento de vida eu tô, se eu preciso escolher uma coisa ou outra, desmistificar isso. E dentro disso, esse olhar do quem sou eu hoje, quem será eu amanhã, depois de uma maternidade, e reconhecer que é uma nova pessoa e você tem que bancar isso também, mas de uma forma leve, que não precisa ser tão pesado. Né? Então, como é que você vê essa dinâmica das mulheres recorrerem às outras mulheres para pensarem juntas, dialogarem e ter uma tranquilidade, até um alívio de poder ter com quem trocar, mesmo que não seja do mesmo vínculo de amigos, de família, por exemplo? A importância disso também. Bom, o meu projeto, ele surgiu há 5 anos atrás, né, no período da pandemia, como eu contei para você, né, e foi ali que surgiu o Instituto Diálogos, né, então eu sou uma profunda defensora do diálogo como uma ferramenta, né, de construção. E por que ele surgiu lá?
Porque lá foi quando a gente foi privada da nossa possibilidade de nos relacionarmos presencialmente. Perfeito. E a gente está tão no digital que às vezes a gente perde um pouco essa habilidade da gente se relacionar, que é tão própria a gente que é humano, né? E Exato. quando a gente olha para a questão da maternidade, existe um ditado, né, muito conhecido que diz que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Né? E por que esse ditado, ele é um ditado africano, ele é tão potente? Porque a gente justamente se distanciou dessa oportunidade de dialogar com outras mulheres e compreender que o que eu estou sofrendo ou o que eu estou muito feliz é muito próximo da realidade dessa outra mulher que está ali dialogando comigo. Então, quando eu começo a me abrir para esse processo de me relacionar, de ouvir histórias de vida de outras mulheres, de pedir conselho, de formar redes, eu consigo perceber de que muita coisa nos une. Perfeito. A minha realidade une com a sua realidade. Pode ser que a gente tenha condições diferentes, mas a experiência é uma experiência muito similar. Perfeito. E aí eu começo a conseguir trazer para a pauta alguns tabus, né? Que a maternidade, o puerpério, a gestação não são comerciais de margarina, né? E aí a gente começa a trazer algumas pautas tabus, como, por exemplo, o baby blues, que até muito tempo não se falava, a depressão pós-parto, e que são condições que, se muito agravadas, podem levar essa mulher para um problema de saúde mental. Né? E isso não era dito, isso era um tabu, era algo que não era amplamente falado, e inclusive existia muita vergonha associada a isso. Preconceito até de você achar que você estava renegando a gravidez. Você estava né? renegando essa criança, o seu filho, a gravidez, por que eu estou me sentindo dessa forma? E aí, na medida que você monta essa rede de relacionamento, essa oportunidade de diálogo, você começa a perceber que, opa, talvez não seja só eu que estou vivendo isso. Né? Talvez tenha uma outra mulher que também está vivendo isso, talvez tenha uma outra mulher que é líder e que também está com dificuldade. Ou que já passou. Ou que já passou, né? E que pode me contar a receita do sucesso que ela seguiu e eu posso trazer uma inspiração dali para o meu dia a dia. Então, eu particularmente acredito muito nesse poder do diálogo e nessa oportunidade que a gente tem de construir cada vez relações mais fortes. Antes, eu vendo, assim, muitas mulheres mais velhas, né, falando, assim, na faixa dos 50, 60 anos, nossa, meu maternar foi muito solitário, eu passei por muita coisa sozinho, claro, com meu parceiro, às vezes mais presente, parceiro mais ativo, ou não, passei por um puerpério solo, ou passei por um puerpério, e até hoje acontece muito isso, descobri uma traição no meio do fim da gravidez, aí... Infelizmente, é muito comum. Terminei a relação... vivendo um puerpério, um luto por um fim do término, e aí são tantos contextos, né? E aí existe um perfil muito, muito presente de mulheres mais velhas que passaram pelo maternar de uma forma muito solitária. E esse movimento, ele vem se transformando, ele vem mudando para, como o próprio Instituto Diálogos e outras metodologias que você vem aplicando, que é unir essas mulheres para trocar e tentar tornar o processo, que é difícil, não é? Tem suas mil maravilhas, mas tem processos, momentos muito difíceis, que é tornar mais, né, tranquilo, um pouco, dar alívio, às vezes, a um processo que é difícil. A gente falou um pouco sobre a questão do carreiras, né, da maternidade, e essa questão, às vezes, muitas mulheres vão procurar você que está no processo da maternidade dos primeiros anos de vida, quer voltar para o mercado de trabalho, e aí não sente que o mercado está preparado para recebê-la de volta, né? E a importância dessas redes de apoio de mulheres falando sobre maternidade dentro das empresas. Você fala algo dentro das suas redes sociais sobre parentalidade corporativa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como que você vê as empresas, grandes multinacionais, se preparando para receber essas novas necessidades. Existe um preparo, de fato? Você sente que grandes empresas se preocupam com isso? Ou tem até alguns, inclusive, CEOs que falam sobre isso. Eu prefiro contratar homens porque uma hora a mulher vai ter a licença maternidade dela. Desesperadora essa fala, né? Mas eu gosto sempre de agir como o Ariano Suassuna, né? Exercitar um otimismo realista. Perfeito. Né?
A gente tem casos muito relevantes de empresas com práticas excelentes, né? Então, eu tenho casos, se eu não me engano, da Unilever, né, que tem 2 diretoras dividindo o papel da direção da unidade de negócio que elas gerenciam, porque elas entenderam que isso faz parte do projeto de vida pessoal delas, né? Então, é uma iniciativa de vanguarda? Talvez, mas é uma iniciativa que joga a luz de uma forma otimista e realista para futuros possíveis, né? Então, se a gente fosse trazer aqui um futuro imaginado por elas, isso seria um futuro possível. Eu tenho práticas de outras empresas que têm programas de acolhimento no retorno dessa licença maternidade, por entender que essa mulher ela vai chegar num outro ritmo, ela vai chegar precisando de outras necessidades, né? Então, como que eu, enquanto empresa, favoreço para que essa mulher possa se reambientar nessa cultura, nesse modelo de trabalho, nesse ambiente, nessa equipe? Então, tem várias empresas seguindo por aí. Algumas outras oferecem a possibilidade ou de você trabalhar totalmente remoto por um período de tempo, ou numa modalidade híbrida por um período de tempo, ou trabalhar, por exemplo, que o home office faz parte da cultura daquela empresa. Então, assim, não tem uma resposta pronta, mas existem muitas práticas favoráveis no mercado para que essa parentalidade corporativa possa acontecer. Recentemente, inclusive, teve um debate muito grande, até envolveu o Lázaro Ramos, eu até fiz uma matéria falando sobre isso, né, da questão da ampliação da licença paternidade, né? Hoje a licença paternidade, ela é de 5 dias, né? E por que ela é de 5 dias? Porque no termo sócio-histórico, era o tempo que eu precisava para me deslocar da minha cidade do interior até a capital para poder documentar o nome do meu filho no cartório. Olha como a gente está atrasado, né, nesse sentido. É um fator sócio-histórico, a gente está em 2025, né? Isso. E agora a gente precisa começar a debater a presença desse parceiro nesses primeiros dias dessa criança nessa casa, que muda a dinâmica, muda a rotina, tem toda a questão da amamentação, da adaptação, da privação do sono. Então, a sociedade, volto para a minha questão do meu otimismo realista, ela está começando a se movimentar para entender que esse debate sobre a parentalidade, ele precisa estar na agenda. Precisa estar na agenda corporativa, e aí já tem várias iniciativas extremamente interessantes. Tem uma comunidade, inclusive, que eu faço parte, que é a Beat Umami, que é maravilhosa, da Dani Junco. Tem todo o Pacto da Parentalidade, que é protagonizado pela consultoria maternidade nas empresas. Tem também a consultoria Filhos no Currículo, e tem o Instituto Diálogos. Então, todos nós estamos unidos para trazer isso para a pauta, porque a gente entende que é algo relevante para o avanço social, né? E existem muitas iniciativas que já estão trazendo isso, né, para um debate mais ativo e para um posicionamento mais ativo. A questão da parentalidade corporativa mudou essa mentalidade muito porque muitas mulheres se tornaram CEOs. Então, quando a mudança acontece lá em cima, a base vem junto. Então, acaba que quando muitas mulheres se tornam CEOs de uma empresa, diretoras executivas... Representatividade é tudo. Exato. E isso é o futuro, é o presente, melhor dizendo. Porque quando você vê mulheres ocupando cargos de liderança, não tem como não falar de licença maternidade. Eu vi um podcast, até comentei com você antes da gente começar, que é com Flávio Augusto, que é com a CEO da Nubank, ela tem 4 filhos. E aí teve um dado momento que foi muito legal. Maravilhosa ela, inclusive. Que cada um fala assim, quais seus hobbies? Aí ele pergunta, né? Aí ela, eu quero ser a última a falar. Aí quando ela é a última, ela fala, gente, eu tenho um bebê de 6 meses. Eu não tenho hobby. Eu não posso dizer que eu tenho hobby hoje. Porque eu tenho 4 crianças em casa, eu tenho uma empresa para tocar. Então, assim, eu tomo banho, eu tô ali de roupão olhando o telefone. Mas aí ela falou uma coisa que você pontuou lá no começo do podcast, que eu sou muito bem resolvida com a questão da culpa, porque eu tenho que fazer valer o meu tempo que eu tô fora de casa e o meu tempo que eu tô dentro. E isso foi muito forte ouvir, porque eu falei, realmente, essa sensação de culpa, se você trabalhar ela dentro de você, e ela falou isso, quando eu tô presente, eu tô presente.
E os meus filhos sabem o valor do trabalho, a importância, o porquê que eu gosto de trabalhar, porquê que é tão importante para mim tentar fazer o impossível e o impossível dar certo. E aí, quando a gente fala sobre parentalidade corporativa, mulheres como ela e como tantas outras, quando chegam lá em cima, falam, olha, por muito tempo, muito que foi pensado com olhar masculino, o olhar que fica 5 dias de licença paternidade. Vamos pensar diferente, vamos implementar algumas coisas, porque muitas mulheres estão trabalhando aqui, você vai demitir todas as mulheres e só contratar homens, porque a maioria delas da faixa dos 30 aos 40 querem ser mães. Então, essa dinâmica de mercado mudou muito, né, Fernanda? Tem 2 elementos aqui que eu acho que é essenciais que a gente fale, né? O primeiro deles, eu vou fazer uso de uma fala da Gabriela Prioli, né? Eu assisti uma entrevista dela, em que isso me marcou muito quando ela traz o seguinte: se você é uma mulher que tem o poder de fala, fale. Porque você se omitir não vai trazer benefício. Então, quando você traz esse recorte, né, de que a gente começou a falar sobre parentalidade corporativa, porque muitas mulheres chegaram ao topo, e ainda bem, representatividade faz toda a diferença. Então, quando eu olho para o topo e eu enxergo uma mulher ali, e eu sou uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora para construir a minha carreira, aquilo me inspira de alguma forma. Exatamente. E aí, N mil recortes. Se eu olho uma mulher negra nessa cadeira, se eu olho uma mulher que veio de uma origem periférica. Então, a gente começar a exercitar essa representatividade muda o jogo, muda tudo. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que ele é muito relevante trazer aqui. E o segundo ponto que é muito relevante, que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, é que, assim como a gente foi ensinada de que a gente precisava ser boazinha, infelizmente, a gente foi ensinada a desconfiar umas das outras. Né? A gente foi ensinada a competir ao invés de cooperar. Né? Então, a gente precisa desconstruir um pouco esse conceito de que uma mulher está ali para puxar o tapete da outra mulher. Exatamente. Se a gente está num ambiente de uma empresa, se a gente está num ambiente de um grupo de empresárias, se a gente está num ambiente de networking, é importante que a gente esteja aberta a colaborar umas com as outras. Porque enquanto a gente não tiver essa tomada de consciência dessa importância dessa colaboração, da importância desse diálogo, da importância dessas redes, a gente não vai conseguir fazer com que a nossa representatividade avance na velocidade que ela poderia avançar. Né? Então, quando a gente olha assim, para uma situação como essa que a gente está aqui, que a gente está falando aí para empreendedores e empreendedoras, que vão a muitos eventos de networking, quando você estiver lá, esteja disponível para apoiar uma colega sua, esteja disponível para ensinar. Eu gosto de falar que, inclusive, ensinar o pulo da gata. Ensinar o pulo da gata para sua colega, porque isso vai fazer com que o mercado se amplie, tem espaço para todo mundo. Exato. E é essa mentalidade do, será que tem espaço para todo mundo? Será que eu preciso... Que é isso, é um instinto de rivalidade feminina que ainda é muito presente. A gente acha que não, mas é muito presente. Existe também uma cortina de fumaça, né, que fazem aí, feminismo, estamos todas unidas em prol de uma mesma bandeira, mas na prática... Na prática, a gente ainda tem dificuldade com essa sororidade. Porque a sororidade, ela é, para mim, ainda utópica em muitos sentidos. Ela só se torna real quando é uma necessidade muito urgente. Mas no dia a dia é um exercício muito difícil para muitas mulheres. E uma coisa que eu sempre falei, assim, até aqui no meu trabalho e em outros, eu sempre tive muito mais facilidade com mulheres do que com homens. Muito mais facilidade. E aí, né, muitos homens falam, nossa, mulher não é amiga, mulher é uma falsa com a outra. Cara, em todos os trabalhos, desde que eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu só tive problema com homens. Porque os homens sempre tiveram uma opinião quanto ao meu posicionamento, desde muito nova. Nossa, você tem uma energia muito masculina. Essa energia masculina... Você tem uma energia muito masculina. Mas o que seria uma energia masculina? Você fala, você não tem medo de falar, ou você sabe falar. Às vezes você sabe falar. Só que o problema é como você fala. Essa fala, ela é mergulhada
numa visão distorcida da realidade, Totalmente. né? Porque você tem uma energia masculina, porque você sabe falar. Então, o contrário é que se você não sabe falar, você é feminina. Ou seja, se você é silenciada, você é feminina. E aí, por que não... E aí, quando você traz esse pensamento, mas o que seria uma energia feminina do silenciamento, da submissão no sentido de, não, eu acato e tudo bem, eu discordo, não posso opinar... Mas existe uma forma de... Você também aprende a se posicionar de uma forma mais assertiva, mas é muito engraçado quando algumas mulheres, elas são incisivas, ou seja, tem muito homem que saboneteia. Total. Muito. Mas aí, quando tem uma mulher na mesa que não saboneteia, ela tem energia masculina e ele é feminina. Esse conceito é muito engraçado. Chega a ser engraçado, porque parece que você trocou os papéis. Não. É uma energia, eu tenho uma energia, mas por que masculino e feminino? Eu não consigo entender muito isso ainda hoje. Mas eu já ouvi muito isso de alguns homens. Tem uma história muito engraçada que eu gosto de contar quando eu vou falar sobre essa construção de carreiras femininas, né? Porque eu falo muito sobre carreira e maternidade, mas equidade de gênero é o meu grande guarda-chuva, né? Então também falo sobre carreiras femininas. Perfeito. Enfim. Inclusive, é ótimo que eu esteja vestindo essa roupa, porque eu vou usar isso como exemplo. Lá no início da minha carreira, né, eu vivia uma realidade de um mercado de trabalho que eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 18 anos também, né? Então, eu achava que para eu me fazer valer naquele ambiente ali, né, eu precisava ser firme, eu precisava ser dura. Perfeito. E aí... eu comecei a mudar a minha vestimenta. Eu passei a tirar os vestidos, eu passei a tirar as saias, eu passei a trazer os terninhos. É por isso que é ótimo que eu esteja vestida assim, porque eu vou usar isso como exemplo. E você sabe por que o terninho ele veio para a vestimenta feminina? O que ele significa? Qual é o simbolismo, né? Ele é uma armadura. Quando você traz essa ombreira, né? Quando você traz esse paletó, você, na verdade, se veste de uma forma armada. É isso que, de alguma forma, você quer trazer. Exato. E quando você vai estudar a história das cores, né? Para quem trabalha com marca pessoal, eu não vou entrar muito aqui porque não é o meu lugar de fala. Mas você vê, por exemplo, que cores mais escuras passam essa questão dessa firmeza, né? Então, eram muitas mulheres vestidas todas de preto, azul marinho, marrom, cores muito sóbrias, muito fechadas. Por quê? Porque elas queriam trazer esse arquétipo do masculino para a imagem profissional delas. E aí elas começaram a trazer essa firmeza, esse arquétipo masculino, o jeito de se colocar. E hoje, né, na mentoria, eu acabo conversando muito com as mulheres, principalmente as mulheres mais da minha geração, de desconstruir um pouco essa percepção. Então, ou eu pendulo, né? Ou eu sou uma mulher que eu tenho dificuldade de me colocar, porque de alguma forma eu me abraço com aquela mentalidade da síndrome da boazinha, né? Ou eu sou uma mulher que me coloco demais e aí eu trabalho na energia masculina. Quando, na verdade, eu preciso ser uma mulher autêntica. Eu tenho que ter a minha verdade e representar essa verdade no mundo. É muito mais sobre você do que sobre essa questão dessa dualidade de energia. E aí, mas como olha, eu demorei tempo para isso, tá? Eu comprei essa história, eu comprei essa fala durante bastante tempo na minha carreira. Sim, eu trabalhei em um lugar, a gente já tá até caminhando pro final, que a gente tem tanta coisa para falar, a gente acho que vou ter que chamar de novo, tá, Fernanda? Só um adendo. Mas eu trabalhei em um lugar que, quando faziam piadinhas muito sexualizadas com alguma mulher que chegava na reunião, e eu sabia que quando eu saísse, o motivo da piada também seria, óbvio. E aí, eu era muito novinha, eu tinha 20 anos, e os homens eram 20, 30 mais velhos do que eu, 30 anos mais velhos. E aí, uma vez eu fiquei da vida, né? Puta da vida, vou até botar assim. Aí eu fui e falei, cara, vocês estão em que século? Aí eu brinquei, que eu falei, nossa, parece que eu entro no túnel do tempo e volto pra 1960 toda vez que eu entro pra uma reunião com vocês. Quando eles ouviram isso, ficou um silêncio ensurdecedor. Aquele silêncio do constrangimento, sustentar o constrangimento. E aí, só que eu tava tão da vida que eu falei, aí eu me arrependi na hora, né? Aí pra quebrar o gelo, o que um deles fez? Falou assim,
Ah, Luana, é que sua geração é muito mimizenta. Vocês são muito feminazes, que não sei o quê. Não pode fazer uma piada nenhuma. Eu falei, gente, vocês estão falando do tipo, uma mulher com a roupa laranja. O comentário era tipo, nossa, que vontade de tomar um suco de laranja hoje, que não sei o quê, que vontade de tomar um suco de cenoura. Entende? O que vocês acham? Qual vai ser o impacto dessa mulher ao ouvir isso numa reunião que ela tá vindo para falar sobre trabalho, não sobre a cor da roupa ou qualquer outra coisa? Aí, quando eu levei essa, eu falei, realmente deve ser muito chata mesmo. Mudei e fui pra reunião. Mas eu me arrependi na hora de falar. Falei, cara, não era pra eu ter falado, minha boca. Mas era pra eu ter falado. Porque a menina que tinha a mesma idade... Queria voltar lá pra fala da Prioli. Se você está ali, você tem possibilidade de falar, fale. Fale, é verdade. Né? E aí eu posso te contar um caso que aconteceu comigo também, né? Eu era gerente de RH e era responsável por apresentar para o comitê executivo um projeto, inclusive na área de diversidade, equidade e inclusão, né? E aí eu fui toda ali cheia de dados, né? E slides e tabelas e argumentos, enfim. E aí aconteceu nessa reunião 2 episódios muito interessantes. O primeiro foi que lá a gente tinha um serviço de copeira, né? E aí a moça entrou na sala, colocou o café na mesa e imediatamente todos aqueles homens que estavam ali me olharam. E aí a gente precisa às vezes comprar o barulho do silêncio constrangedor. Sim. Por que eles me olharam? Porque de alguma forma eu era a única mulher ali naquela sala, né? E era subentendido que eu deveria servir o café. Quem nunca passou por isso? Para o restante do grupo. E daí, ok, esse foi o primeiro episódio dessa reunião e a gente evoluiu e eu apresentando o projeto de diversidade, equidade e inclusão. Tinha até um conselheiro de fora e tal. E aí eles falaram assim, mas a gente não precisa apresentar isso aqui, a gente não precisa fazer isso, não tem necessidade, nossos números são ótimos. E aí eu já estava mobilizada da questão do café, né? Eu virei e falei assim, não, mas é lógico que vocês acham que os números são ótimos, porque eu estou lidando com uma sala composta de homens brancos, héteros, ricos de meia idade. Não temos um problema de diversidade nessa empresa. Não é um problema. Não é um problema. E aí eu volto lá para nossa conversa, sabe, Luana? Assim, representatividade é tudo. Então, se você está num ambiente em que você pode falar, exerça essa coragem de ser autêntica. Perfeito. Se você está numa sessão de networking, você pode fazer com que a sua colega se sinta mais confortável de pertencer àquele ambiente, abra espaço para ela. Né? Porque é assim que a gente faz com que a pauta de equidade de gênero, de carreira, de maternidade, parentalidade avance. Perfeito. É assim que a gente faz com que esse otimismo realista se sustente, sabe? A longo prazo, né? Isso. Fernanda, a gente bateu um papo de mais de 1 hora, o que eu achei que seriam 40, 50 minutos e se estendeu por mais de 20 minutos. Com certeza vamos te trazer novamente aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu queria que você falasse diretamente para essa câmera um recado para essa mulher que ainda tá nessa pergunta, nesse autoquestionamento, se deve ou não escolher uma carreira ou uma maternidade. Uma mulher moderna que está vivendo esses novos dilemas sociais, socioeconômicos e políticos de fato, mudanças nas empresas. É um movimento que ainda está lento, que está acontecendo. Acho que é importante a gente também se colocar nesse lugar, que a gente está participando de um novo momento. De uma mudança de era. Exatamente. E que essa questão de como se posicionar em meio a toda essa mudança, bancar as próprias escolhas de uma forma consciente. Então, como buscar você, enquanto mentora, para ajudar nesse processo que é difícil, para não ser tão doloroso assim, e que ela encontre alívio e segurança em todo esse processo de maternar, ter uma carreira profissional e ter um sucesso enquanto ser humano completo. Perfeito. Eu quero te convidar para um diálogo, né? Para uma construção de uma rede, para um lugar seguro de amparo. Então, se você está cuidando da sua carreira, quer conciliar ela com a sua maternidade, se você é uma pessoa que quer estar numa cadeira de liderança, se você quer fazer esse movimento de uma produtividade mais saudável, de até uma prevenção do burnout, eu estou aqui disponível para que a gente possa criar um planejamento tanto de vida quanto de carreira
que não é um planejamento que a Fernanda acredita, mas é um planejamento compatível com as suas escolhas e com aquilo que faz sentido para você. Então, se você sente que precisa de ajuda, se você sente que gostaria de ter esse diálogo e conversar, eu estou à disposição. Fernanda, muitíssimo obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Obrigada, acho que Amanda. a gente conseguiu falar sobre muita coisa, né? Mas eu queria me aprofundar mais em alguns temas. Você trouxe uma visão muito sobre, que eu até anotei aqui o que você falou, sobre a questão de projeto de vida, entender tanto a carreira como qualquer outra área, a maternidade, como projetos de vida. Sim. E que quando você pensa sobre isso com tempo, com planejamento de alguma forma, e que você consiga dividir isso com outras mulheres que já passaram por isso, que passaram de uma forma diferente, da importância de ter uma rede de apoio para essa troca, o processo pode ser mais leve. Vão ter as suas dificuldades, os seus percalços, as questões da vida que estão fora do nosso controle, mas que é sobre essa autenticidade de você bancar as escolhas que você faz, né? Eu até anotei isso que você falou, sobre essa tentativa de dar conta de tudo, essa alta performance totalmente utópica, desproporcional para a realidade que a gente vive hoje, mas que bancar as próprias escolhas de uma forma consciente faz você conseguir se dividir melhor entre as tarefas. Então, muitíssimo obrigada por esse papo, Eu que Fernanda. agradeço, Foi um ótimo. presente. Muito obrigada pela oportunidade de exercer a minha voz e fazer essa voz chegar àquela mulher que nesse momento precisa ouvir essa mensagem. Perfeito. Esse foi mais um Clubecast, esse foi um espaço para a gente falar sobre uma área do empreendedorismo que ajuda mulheres com mentorias, com palestras, com cuidado, com acolhimento, transformando o espaço de uma rede de apoio, que foi o Instituto Diálogos, né, vindo de uma necessidade de um contexto pandêmico, em que muitas mulheres se viram sem uma rede de apoio, sem uma formação ali, um espaço formado para troca. Então, instituir isso também é empreender, é entender uma dor de mercado e trabalhar em cima dessa dor. E isso é um movimento em que você, mulher que quer ser mãe, também pode fazer. Afinal, carreira e maternidade não precisa de uma escolha, né? Tem tudo a ver. E como foi o tema do nosso podcast hoje, que é carreira ou maternidade, eu preciso escolher entre as duas coisas, a resposta é não. Então, até o próximo.